Chavondes, bem-vindo ao nosso primeiro programa da TV mais venenosa do Brasil. Nosso primeiro programa de estreia, temos muitas e muitas notícias do nosso casal favorito, Dulce e Christopher. Que apesar deles não tomar vergonha de ficar na cara de ficar junto, enquanto isso a gente sonha, né? Notícias de última hora. Começando pela pequena viagem da nossa Dulce, feita a Pequim, na China, do outro lado do mundo. Uma pequena férias feita por ela, que até onde dizem, ela estava com o senhor Rodrigo. Vamos ver o que a Dulce andou aprontando na China. Foi dia 24 de janeiro, quando a também atriz informou aos seus mais de 3 milhões de seguidores no Twitter que havia tomado umas pequenas férias do outro lado do mundo. A imagem da sua aventura estava na muralha da China e depois ela também esteve em Hong Kong. Uma cidade lá na China lá que já onde se encontra várias e várias empresas, uma das cidades mais ricas do mundo, mais modernas também. Pois é, a Dulce andando na China, né? Supostamente com o Rodrigo. Agora, se é verdade ou não sabemos. O Rock diz que Último Ano estreia dia 11 de setembro às 6 horas da noite por MTV. Com a canção principal É um Drama. Tengo miedo a perder. Cuando nos besamos me imagino con él y estoy perdida hoy entre los dos. Sabe aquela que ela parece? Uma beat dançando? Acho que é o melhor clipe que a Dulce já fez. 29 na terça-feira, um dia depois do meu aniversário. Que a reportagem da Dulce no Luciana by Você fez o Night. papel de lésbica. Qual foi a sensação de beijar uma outra mulher na boca? Que isso? Muito polêmica. Um beijo. ¿Qué sentí? Que isso? Você beijou uma outra mulher numa cena? Sí, hice Me un conta eso. personaje se llama Mujeres Asesinas. Entonces ahí tuve que hacer un personaje de una mujer que se enamora de otra mujer. Y, Mulheres Assassinas era a série. ajá, es una serie. Y mi personaje se enamoraba de una chica. Assassina. No, la asesina era yo. Ela não só ficou com a mulher, como matou ela. Produção. Calma, produção. Coloca aí a cena, deixa eu ver. Nossa! Dios mío. Olha. Qué horror. Boa atriz ela, hein? Mas é normal isso, né? ¿Cómo? Normal. No, Súper normal. fue muy fuerte. De hecho, yo me encerré en mi casa sola para ver el capítulo. No quería que nadie, no quise Foi verlo registrada con nadie. 8 novas músicas em nome de Dulce Maria. Elas são Cupido Criminal, ui, Cupido é bandido. É o Cemitério de los Corazones. Que é isso, gente? A outra tá pensando em morte, não é ainda? Esse negócio de Cemitério dos Corazones, de los Corazones Rotos, tipo Cemitério dos Corações Partidos, pelo jeito, é música pro recalque. O cemitério, entendeu? Tipo, antiguidade, coisa morta, múmia. Vamos combinar, né? Então é Dulce bem dança. Tá querendo se vingar de quem, a Dulce? Llévate, foi. Vai embora, leva tudo. Abraça-me, coitadinho, já precisa dar um abraço. Levanta el vuelo. Perdão se me rendi. Perdão se eu abri as pernas e te dei. E resignação. Então tá, né? Vamos esperar pra ver o que vai sair. Christopher. Que o senhor férias 12 meses por ano andou aprontando? Daniela Spanik, ela é acho que provavelmente ou é repórter ou é apresentadora de programa de TV no México. Eu não sei e também não fui procurar saber, não me interessa. Para perguntas atrevidas,
as celebridades, e uma delas será Christopher. Pelo amor de Deus, pergunta pro Christopher sobre as intimidades dele e da Dulce, que tá a fim de saber. Christopher também deu uma entrevista a um programa chamado Um Novo Dia, onde ele falou da carreira, aquele blá blá blá, aquelas desculpinhas, o que ele vai fazer, e que faz o quê? 2 anos que o Christopher enrola, não faz nada. Nada, absolutamente nada. Tirando o Cadáver, obviamente, vamos tirar os créditos, que o moço andou gravando a 2ª e 3ª temporada nesse intervalo, mas mesmo assim se enrolou. No dia 25 de janeiro, o Christopher recebeu meios de comunicação no seu estúdio junto à Rockstronic. Ele também tem vídeo dele aqui que ele confirma projeto de cinema para 2013. Inclusive, tem uma foto dele lutando boxe, que eu acredito que seja pro filme, né? A não ser que o Christopher esteja querendo aprender a lutar, de repente que seja pra bater no velho da Dulce, né? E ele também dá uma entrevista ao programa, acho que é Extremo, que se pronuncia em espanhol. Nada de interessante, né? Vocês nunca fazem nada de interessante. A Dulce tá gravando CD. Estamos esperando sair o primeiro single e até agora nada. Vamos ver, né, o que acontece. Assim é fevereiro. Eles gostam de trabalhar depois. Enquete da semana. Nós temos o resultado da nossa enquete. A enquete realizada no nosso blog www.tvbond.blogspot.com. A seguinte enquete falava sobre o cabelo do Christopher. Aquele cabelo dele, lindo, maravilhoso, tá lá parecendo um leão. A pergunta era, o que você acha do cabelo do Christopher? Opção 1, horrível, está parecendo um pé de repolho. Sabe pé de repolho? Sabe repolho quando tu começa a, em vez de cortar ele assim, tu tira as folhas, em vez de cortar ele ou ralar? Então, é assim que tá o cabelo do Christopher. Ou está tão fofo, parece o Leozinho da Parmalat. Quem já viu a propaganda do Leozinho da Parmalat, gente? Uma das propagandas mais famosas, propaganda dos bichinhos. Com 75% dos votos, a decisão foi a número 1, horrível. Está parecendo um pé de repolho. E eu concordo, você vê aquele cabelo, gente? Pelo amor de Deus, Christopher, corte! É um pedido que as pessoas te fazem. Eles estão com 25% dos votos, ficou a segunda opção. Está tão fofo, parece a Leozinho da Parmalat. Pois é, parece que não agrada muito a pessoas do Christopher, aquele cabelo horroroso dele. Assunto do momento. O assunto que é o bafafá dos últimos tempos. Rockstronic vezes Christopher. Bom, vamos ao que interessa. Quando o Christopher estava com o Guilherme, deu toda aquela confusão, que o Guilherme não fazia nada, que o Christopher estava com a carreira, como é que eu posso dizer, que ele estava tirando férias, não estava trabalhando, e na verdade ninguém sabia o que estava acontecendo. E quando eu reclamar pro Guilherme, ele postou não só do Christopher como da Anaí, ele postou que ele não era babá de ninguém, e realmente concordo. Acho que o Christopher, a Anaí, quem seja com quem ele trabalhe, não é mais criança, né, e sabe das suas obrigações. Então, as pessoas fizeram uma carta pedindo pro Christopher largar a The Six House e o Guilherme de mão, porque queriam eliminar os projetos. Então, o Christopher largou o Guilherme e começou a trabalhar com a Rockstronic. E vamos ser bem sinceros, a Rockstronic prometeu mundos e fundos. Disseram que iam fazer um grande trabalho com o Christopher, que eles iam bombar, que não sei o quê, que agora o Christopher ia ter outra carreira. E o que eu vi foi que o Christopher ia tirar 12 meses de férias. Tirando, obviamente, as gravações de Cadáver, mas tô falando no meio musical, não no meio artístico, você não tá entendendo, né? A única coisa que eles lançaram foi Million Dollar Man. E, sinceramente, eu odiei aquela música. Acho que podia ter ficado muito melhor. Eu achei que, tipo assim, a letra é um pouco sem conteúdo. Ficou só naquela coisa. O homem de sei lá quantos milhões de dólares. A puta que pariu, o diabo carrega o Christopher também, porque eu tô com raiva dele que não trabalha, só que tira férias. Mas continua. Então a pergunta é, era melhor o Christopher ficar com o Guilherme ou ter ido pra Rockstronic? Quais dos dois estavam errados? E quais são os próximos projetos de Rockstronic pra ele? Porque não adianta vir agora mostrar em programinha que ele tá trabalhando, que ele tá gravando CD, se na hora do Bem Bom não sai nada. Eu quero saber do CD, eu quero saber do novo single, eu quero saber do clipe. Eu tenho, na minha opinião, tipo assim, eu acho muito legal o Christopher trabalhar com a carreira dele solo, querer ser independente pra fazer o tipo de música que ele gosta. Só que ele tem que entender que ele saiu de um grupo grande, de um fenômeno, uma coisa que é raro de acontecer. Depois de Minutos, sei o quê, RBD? Minutos fazem quantos anos que acabou? E eles podem ver que, às vezes, Menudo, tirando o Rick Martin ali, eu nunca mais ouvi falar. Eu sei que um lá morreu. Nenhum sucesso. Por quê? Porque o Rick Martin sabia que não adiantava ele querer fazer a música que ele queria. Ele tinha que fazer uma música comercial, o que vendia. Eu acho muito legal o Christopher querer agradar os fãs dele.
Só que se ele quer ganhar dinheiro, se ele continuar no musical, se ele quer ser visto, ele tem que primeiro fazer música comercial. Depois que ele bombar, que ele será que ele foi pro Diabo Me Carregue, ele pode fazer a música que ele quiser, ele pode fazer música falando da vida do capeta. Mas ele tem que primeiro, eu acho que primeiro ele tem que pegar e expandir a carreira dele. E não adianta nada ele pegar e trabalhar e ficar gravando CD e não aparecer na mídia, gente. Ele tem que aparecer, vocês têm que saber quem eles existem. Ele começa a gravar CD, ele começa a ficar as baladinhas dele, ele não sai num programa de TV. Você vê quando uma entrevista do Christopher agora? E durante o ano foi que 2, 3, 4 no mínimo que ele deu. Tirando as mídias coletivas de Cadáver, mas também era só quando tinha Cadáver. O Cadáver acabou, meu povo. Foi-se, morreu, já era. Agora tem que esperar ser no Brasil, né? Mas como a coisa nos países do lento, então, vai demorar pra sair. De vista sobre a Rockstronic é esse. Eu acho que você tem que largar a Rockstronic, assinar com uma gravadora maior, seja lá quem for, Universal, Sony. M não, porque a M foi vendida, né? Mais de 80% das pessoas que comprou foi a Sony, a outra parte foi a Universal. Sei lá, com a BMG, com a Warner, nossa, tem 1 milhão de gravadoras enormes hoje fazendo um monte de coisa pelo Christopher. Sinceramente. Esse é o nosso assunto encerrado também. Lenha na fogueira. E o quarto e último assunto de hoje, vamos falar de um assunto muito legal. E eu adoro. Que é sobre a nossa querida, amada ex-múmia Maria, ou melhor, não, ex-múmia não, continua sendo múmia, né, porque, carinha. Bom, hoje, gente, eu vou dar um pouquinho de lenha na fogueira, que eu adoro fazer. Eu vou falar de um print que foi tirado em julho, eu sei até a data, dia 16 de julho do ano passado. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque, assim, as pessoas em que as Vondes imaginam que as Vondes só falam besteira, que as Vondes não sei o quê. Só que às vezes acontecem as coisas, assim, a gente não gosta de falar pra câmera. Às vezes acontecem umas coisas muito engraçadas, que, tipo, não tem, assim, como a gente, sei lá, não imaginar que é. Vamos começar pela história. O Christopher namorava aquela bruxa maquiavélica da Mariana. Em 2011, lá pelo mês de julho, ele postou no Twitter agradecendo as puxa-sacos que apoiaram o namoro dele com a Mariana, aquela bruxa velha, agradecendo pro pessoal ter apoiado e tal, mas que agora eles eram só amigos, eles tinham terminado e tal, né, que eles não estavam mais juntos, graças a Deus, acho que Deus abriu os olhos do Christopher, eu sei lá, o óculos dele funcionou o grau, porque ele podia estar muito certo pra aquela mulher horrorosa, aquela mulher fim de mundo, barraqueira. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, por favor, a Ilsa, né, Ilsa, acho que é, porque eu não sei se é Ilsa ou se é Ilsa, porque geralmente os N espanhóis com GS, mas enfim. A minha última, aquela que eu namorei, não nada contra ela, até ela querer trabalhar com Pedro, eu achei que ela estava de provocação com a minha fase. Com a face das Vondes e das suas adultas. Então, nem elas podem ver que com ela, tipo, tinha assim umas Vondes retardadas, idiota, que tinha que ir lá xingar a mulher. Deixa ficar quieta na delas, não assim que ela arma barraco. Mas a moça era muito educada, ela não respondia. Pelo contrário, ela era muito educada, me dava até beijinho pra Vondes, coitadinha, sério, fiquei com pena dela. Até eu peguei no pé dela, mas óbvio, eu nunca mencionei ela no Twitter, eu nunca xinguei ela pro Twitter. Eu falava dela no meu Twitter sem mencionar, porque eu acho que, tipo, ela não tem nada a ver, que eu acredito que desde ser se amam e blá, 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 blá. Mas, enfim. Aí namorava Maria, aquela escrota, que fez aquele fiasco, que fez ele se revoltar contra as fãs, que mudou ele, todo mundo sabe, vamos ser sinceros, que tinha terminado o namoro com ela. Aí, tá, ele falou que tinha terminado com ela, e blá, 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 blá. Aí, no outro dia, no dia 16, tipo, esse foi da noite, mais ou menos umas 6, 7 horas da noite que ele postou. Aí, no outro dia, a Maria Chiquinha lá, sabe, a Chiquinha? A Dulce mesmo, a Mariazinha lá, não tinha entrado no Twitter mais aquele dia. Aí ela entrou no sábado, dia 16. E ela entrou e a primeira coisa que ela colocou foi assim: ai, que notícias! E mais alguma coisa assim. Ela falou assim: ai, que notícias! Eu me volveré louca. Tipo, oi? Né? A mulher entra e fala aquilo, sendo que um dia antes, o macho alfa lá tinha postado que tinha terminado com a outra. Eu penso o quê? Eu vou pensar que é IP, né? Por favor, é pedir, né? Pra botar lenha na fogueira. Tá, eu que tô botando lenha na fogueira. Adoro colocar lenha na fogueira quando eles merecem.
por tudo que eles fizeram a gente acreditar, por eles nunca confirmarem que realmente eles fizeram alguma coisa mentira. Porque você falou que já ficou com a Dulce, mas eu acho que essa história de só ficou, é mentira. E eu acho que por hoje, pro primeiro programa, foi pouquinho, mas acho que foi legal. Assim, é uma estreia, como um nervosismo por qualquer coisa, mas eu tava muito nervosa, eu gravei esse vídeo 1 milhão de vezes. Eu não sabia o que falar, eu gaguejava, eu queria ser séria, eu vi que não dá pra ser séria, que eu não quero reganhar com o bagulho. Eu tenho que avacalhar com o negócio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com vocês, vão lá no blog e comentem, o blog vai aparecer aqui embaixo, www.tvbonde.blogspot.com. Comentem, dê sugestões se vocês querem nos próximos programas. Nós venham fazer a minha, a sua, a nossa TV online diretamente do Butantã.